Ela é paulista, é arquiteta, mas foi depois de um tempo estudando ciências sociais na London School of Economics que essa empreendedora, olha só, passou a ensinar ela própria empreendedorismo para artesãos do Nordeste. O resultado é um projeto de desenvolvimento sustentável a partir da economia colaborativa. Simplificando, também dá para dizer que foi um empurrãozinho de técnica para um povo cheio de paixão, união e colaboração. Acho que ela vai falar sobre essa ancestralidade e sobre como a gente não tem nada de minimalista na nossa identidade. Pelo contrário, nós somos brasileiros maximalistas até a raiz do cabelo. Para participar do nosso bate-papo, por favor, diz teu nome, teu arroba e a cidade da onde você está falando. Renata Piazzalunga, @rpiazzalunga, São Paulo. Renata, me conta um pouquinho sobre como o design chegou na tua vida. Design sempre foi uma paixão desde pequenininha? As pessoas olhavam para ti e diziam, essa aí vai ser criativa, ou foi um ato de empreendedorismo? Não, na verdade, desde pequena, né? Minha formação ela sempre foi voltada para as artes. Na faculdade, quando eu descobri a Zaha Hadid, eu fiquei alucinada com os desenhos que eu via, no primeiro livro que eu adquiri dela, na década de 80, naquela época, aqueles desenhos sem uso do computador. Para mim, eram criações fascinantes, que pareciam obras interplanetárias. Tanto que na década de 80 não eram possíveis ainda serem executadas. Então, aquilo eram desenhos quase que utópicos, né? Foi então que comecei a perceber um sentido maior do design das coisas, projetado para o design da vida. Nesse suposto desprendimento, entre aspas, momentâneo da instância do real por parte da obra da Zaha Hadid, concluí que o sentido de tudo na vida deve estar relacionado a uma vontade extrema de fazer sempre aquilo que acreditamos e que mesmo que, se em determinado período não fizer sentido para ninguém, mas fazendo para você, saiba que está no caminho certo. Depois da minha formação em arquitetura, resolvi continuar na universidade. Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado. E ao invés de continuar trilhando uma carreira estável na academia, resolvi redirecionar minha carreira e usar o conhecimento que havia adquirido para ajudar a redesenhar vidas. Pode parecer pretensioso, mas era isso que eu queria. O design, para mim, então, foi um instrumento para recontar o significado e o sentido da vida de algumas pessoas e explicitar isso para elas. Eu vou pedir uma licença aí, a gente já está falando bastante de futuro, mas eu gostaria de falar um pouco mais de passado. Você falou que sempre gostou de desenhar, que tu teve uma relação muito próxima com a música. Você era vista como aquela criança criativa pela tua família? Quem na tua família que te estimulava a esse lado artístico e criativo? Quando eu tinha 2 anos, minha mãe disse que eu fui na casa de uma pessoa com ela e disse que eu observei o espaço e eu falei, nossa, eu preciso mandar o pinteiro aqui, porque essa casa está muito feia. Então, eu acho que eu já demonstrava uma propensão a ter uma sensibilidade estética diferenciada, né? E sempre eu tive a sorte de nascer numa família que sempre me estimulou muito a isso. Então, meus pais sempre tiveram essa preocupação assim, na nossa formação e de uma formação mais sistêmica, eu diria, não só com estudo formal, mas sempre a gente fazia uma série de coisas acessórias e com esse olhar, com essa percepção, essa sensibilidade deles de ter colocado em matérias, em coisas ligadas às artes, como piano, violão, até balé eu fui fazer, mas a dança é algo que nunca me estimulou. Você falou sobre a influência da Zaha Hadid na tua formação profissional e eu achei muito bonito quando você falou sobre a possibilidade da utopia, que todos os setores precisam de alguém que olha para frente sem necessariamente estar preso ao concreto da realização. E daí eu olho para a tua carreira, você de arquiteta virou praticamente uma empreendedora social. Quando que isso chegou na tua vida? Porque de criar pilares para criar comunidades tem um longo caminho. Eu acho que eu sempre fui muito beneficiada e privilegiada dentro da minha história de vida, né? E quando eu, com 16 anos, entro na USP, depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, sempre na USP,
Depois fui fazer pós-doutorado na London School of Economics, com tudo subsidiado pela London School. Eu ficava me questionando muito que, assim, com aquela carreira acadêmica que eu podia seguir, eu dizia, mas o que eu vou dar de retorno para a sociedade brasileira, para a sociedade carente, para aquela que precisa, né? Que é lindo, maravilhoso você escrever artigos, você contribuir para a ciência numa instância maior, e hoje a gente está vendo isso mais que nunca nessa pandemia, pessoas que nunca puseram a palavra ciência na boca, hoje estão com a palavra ciência na boca, né? Isso eu acho maravilhoso. Porém, assim, poucos cientistas têm essa abrangência imediata, né? Então, a dimensão que eu trabalhava, eu entendia que eu seria muito mais bem realizada e que eu conseguiria fazer um trabalho de uma expressão maior, atuando de forma mais livre, identificando problemas em comunidades, indo atrás de editais e nessa instância de políticas públicas, né, que eu trabalhei durante 15 anos com esse instituto privado que eu fundei. Me conta um pouquinho sobre qual é a emoção que você quer provocar nas pessoas a partir do trabalho que você faz na Felícia e das conexões que você provoca. Em tudo que fiz e que criei até hoje, a minha intenção maior é a valorização do ser humano. E não é uma fala piegas que se reduz a palavras. Mas sim, no meu caso, eu tive a oportunidade, busquei isso e consegui, na escala que atuei, mostrar esses resultados. Quando ouvi pela primeira vez de um grupo de pessoas com as quais trabalhei, que graças ao meu trabalho, elas foram capazes de perceber o valor que tinham, me senti ganhando o maior prêmio da minha vida. E sabe quando lá dentro você fala para você mesma, ufa, que bom, suas loucuras valeram. Você achava que era uma loucura no começo? Sempre achei, eu sempre busquei loucuras e o meu direcionamento sempre foi esse. Então, onde estavam as loucuras, era lá que eu queria estar. E sabe quando todo mundo fala contrariamente a tudo que você coloca? Eu falei, não, eu vou criar uma empresa. Então, as minhas ideias nunca são muito ortodoxas, sabe? E Felícia quer dizer o quê? Felícia é alguém? Felícia é um movimento? É uma ideologia? Felícia, eu diria que é alguém, é uma pessoa, mas e que resume um movimento, um sentido de vida. A Felícia é uma das artesãs que eu comecei a trabalhar em 2009, do primeiro grupo de artesãos. Ela não era artesã, que é uma comunidade que eu comecei a trabalhar, que eles não tinham nenhuma técnica de tradição. E eu chamei, convidei a comunidade, algumas pessoas vieram, montei, capacitei. E a Felícia, ela é uma pessoa que, além dela ser a mais engajada, ela está até hoje, ela me manda áudios, assim, que naqueles momentos onde você está completamente sem energia, só de ouvir a voz dela você se energiza. E é uma pessoa que tem um depoimento que fala que aos 52 anos eu realizei o grande sonho da vida dela, que era se tornar artesã. Então, numa das primeiras ações que a gente fez de capacitação nesse grupo, aí eles geraram a primeira produção, nós remuneramos e tudo era discutido com o grupo, né, coletivamente. E a gente determinou, quer dizer, eles determinaram que eles queriam que a remuneração fosse feita por produção, que é muito comum. Diante disso, aí na hora da distribuição do dinheiro daquela produção, então a Felícia, vamos supor, ela conseguiu produzir 5 vezes mais que a grande maioria. E os outros, por mais que tivesse sido uma decisão consensual e coletiva, ficaram como criança emburrada em cada canto, muito insatisfeitos com o resultado. A Felícia chegou para mim generosamente e disse, Renata, já que nós estamos num processo de aprendizado, a gente está aprendendo tudo, isso é aprendizado. Então, dentro de um processo de aprendizado, eu não quero nesse início que ninguém fique insatisfeito por minha causa. Vamos fazer o seguinte, nesse momento todo mundo bota o dinheiro na mesa e a gente distribui igualmente. Então, para mim, assim, feliz é isso que eu quero, tanto esse conceito na empresa, que essa pessoa me inspira todos os dias. Quando a gente olha para a Felícia como produto, a gente percebe que tem palha, tem artesanato, tem identidade brasileira na mão. Mas tô falando agora, me parece que isso é uma informação que inclusive eu desconhecia.
me parece que a essência da Felícia também tem a ver com generosidade, que talvez é uma das coisas mais brasileiras que a gente carrega conosco, né? Sem dúvida, generosidade e acolhimento. Que a Felícia, essa pessoa que inspirou o nome da marca, né, é extremamente acolhedora. Então, ela vive me mandando áudio, fala que há muito tempo que eu não apareço lá, por causa da pandemia faz muito tempo que eu não vou mesmo, e que dia que eu chegar, ela está me esperando para a gente fazer uma excursão lá para o Mangue, que a gente vai pegar aratu, que é um crustáceo lá de Sergipe, e ela vai fazer uma comida deliciosa para mim. Então, essa coisa do acolhimento, você não precisa ter, o sofisticado é ser acolhedor, né? Ser generoso. Então, para mim, isso é significado de sofisticação. Então, é isso que a marca traz, essa sofisticação do acolhimento, da generosidade, da qualidade, de doar aquilo que você tem de melhor e fazer da melhor maneira possível. Misturando um pouco, você falou sobre PhD em London School, você falou sobre Mangue em Sergipe. Como que surgiu na tua cabeça o propósito de unir essas duas pontas para fazer um projeto que transformasse economia e vida? Então, é o que eu estava dizendo. Eu acho que eu sempre fui muito beneficiada e eu sempre achei que eu recebi muito e tinha que ser generosa também, né? E aí, em um determinado momento da minha vida, eu decidi que já tinha feito um movimento para fora, já tinha viajado muito. E aí, tudo aquilo que eu via, que eu olhava para países, por que a gente admira tanto o que está fora da gente? Por que a gente não admira o que está dentro, né? Então, eu acho que é muito mais fácil sair, é uma delícia para a Europa, viajar, ver coisa bonita, aparentemente que funciona, mas a gente sabe que também tem uma fantasia, porque quando você viaja, você está no estado alterado de consciência, naturalmente, né? E de percepção. Então, fazer esse movimento contrário é muito mais difícil. E a gente foi educado a achar que é um processo de retorno, você se torna menor. Então, eu poderia estar na London School, poderia hoje estar na Europa, numa grande universidade, como pesquisadora, e às vezes, aparentemente, o fato de voltar, dar um passo na carreira e olhar para o Brasil, e ao invés de estar lá e estar numa comunidade de alta vulnerabilidade, do ponto de vista econômico, pobre no Brasil, parece um passo atrás. Mas para mim, e uma vez a minha mãe me questionou, que eu a levei para uma comunidade comigo, ela me disse: minha filha, tudo lindo, maravilhoso, mas só me responde uma coisa, por que você estudou tanto para estar aqui? Eu falei, eu precisei estudar tanto para entender o valor que existe aqui. E assim, isso para mim foi sensacional, sabe? É um aprendizado. Eu acho que todo esse processo que eu tive de formação acadêmica, o que eu aprendi com essas pessoas e olhando, o salto qualitativo que eu dei na minha vida e uma aprendizagem espiritual foi imensa. Foi aí que eu dei um passo e reestruturei totalmente a minha carreira. Em busca de mim, eu me salvei. Conta um pouquinho, para quem talvez está com dúvida sobre para onde essa nossa conversa está caminhando, em poucas palavras, o que é empreendedorismo social e qual é a importância do empreendedorismo social hoje para o Brasil? Bom, eu acho que é total, é fundamental. Um tempo atrás, dentro do instituto que eu tive, a gente fez um processo de aceleração com a Artemisia, que é uma grande aceleradora de projetos fantástica aqui de São Paulo. E aí estávamos lá com um projeto desse instituto e eu tive a oportunidade de conhecer vários empresários e eles falavam de empresa com propósito. E quando eu me deparei a primeira vez com essa terminologia, eu falei, mas o que é uma empresa sem propósito? Para mim não existe uma empresa sem propósito. Nunca pensei numa empresa sem propósito. E as pessoas naquele momento assim estavam muito orgulhosas, era uma terminologia de moda, né? E eu achava aquilo a coisa mais nonsense que eu já tinha ouvido na minha vida. Então, o empreendedorismo social é você ter uma empresa que tenha propósito para toda uma cadeia relacionada àquele processo produtivo e àquele ciclo da empresa. Então, quando eu pensei na Felícia, um negócio, um empreendedorismo social, eu pensei em todo um ciclo de inovação estabelecido que começava na pesquisa, passava para a cadeia produtiva, né, da qualificação,
e também de dar possibilidades dele se desenvolver economicamente, manter esse processo também de desenvolvimento. E a Felícia, que é uma empresa social, então um negócio social, toda a parte da venda. Então a gente compra os produtos da cadeia produtiva, o preço é discutido com eles, então a hora deles, a remuneração hora é discutida com eles. E depois, quando o produto é vendido, um percentual do lucro da venda também volta para eles. Então, é um negócio justo, com propósito, que eu acho que não faz sentido algo que só beneficia poucos. Então, quanto mais beneficiar, eu acho que mais bem-aventurado e bem-sucedido será aquele negócio. É quase bíblico, né? Dentro dessa rotina de ajudar pessoas e de empoderar as pessoas que talvez estão só no comecinho da cadeia empreendedora, tem alguma história que te deixou super impactada ou que ainda te emociona? Sim, o que me deixou muito emocionada foram várias vezes, na verdade, quando eu ouvia das pessoas que eu estava ali para mostrar o valor que elas tinham, porque elas sempre foram desacreditadas a se sentirem parte atuante da sociedade, a olharem para elas com valor, a descobrirem que elas podem e devem ter autoestima, né? Então, quando foi atribuído a mim, que na verdade não era, mas assim, precisou desse vetor, que eu estava ali, consegui fazer essa transformação e revelar isso, foi muito impactante. Então, hoje a gente tem uma cadeia de 150 artesãos produzindo para a Felícia. A ideia é que esse movimento cresça e cresça e cresça, não tem limite para isso, né? Beneficiar pessoas e grupos e comunidades e revelar o valor do patrimônio material e da nossa cultura. Pelo que eu percebo na tua fala, a gente tem hoje na nossa cultura comercial, se é que existe uma cultura comercial, uma dicotomia estética de achar que contemporâneo, na verdade, é minimalista, ou é industrial, ou é extremamente limpo. E isso é um equívoco. Semiótico, então, tá certo? Sim, eu acho que a gente, principalmente no Brasil, a gente vive eu acho que o vírus nada contra, adoro, acho lindo, maravilhoso, mas a cultura escandinava, né? Então, assim, o que é legal, o que é bacana, o que é bonito, o que é cool, é aquela coisa minimalista, e a gente não tem nada de minimalista na nossa essência. Nós somos um povo over. Até esses exemplos que eu te dei da nossa referência cultural, né? Como que você pode ser formado por indígenas, africanos e europeus, uma mistura de tudo isso, e querer ser minimalista? Eu não tenho nada contra, mas obviamente que quando você vê aquilo, você está olhando para algo que não tem nada de criativo. É só uma repetição de um padrão, e para mim não tem valor nenhum. Esteticamente, lindo, maravilhoso, orgânico, harmônico, ok, mas não fala nada sobre mim, não me toca, né? Se eu estiver na Escandinávia e vir aquilo, vai me tocar, mas aqui não me toca, é fake totalmente. Então, eu acho que olhar para tudo que a gente tem, a gente é um dos poucos países no mundo que a gente ainda tem uma cultura quase que virgem, aí, uma quantidade de elementos culturais para a gente explorar no bom sentido, né? Explorar do ponto de vista de possibilidade de transformação, de inovação. O Brasil, eu acredito muito, por mais que a gente tenha uma corrente contrária, né, do ponto de vista político, mas a gente é muito maior que simplesmente um momento político. Então, eu acho que a gente tem todas as possibilidades para ser inovador, para ser criativo, e lamento que as pessoas não olhem para isso como deveriam. Tem alguma peça, algum objeto, alguma coisa que você tem no teu portfólio que é a tua preferida hoje? Olha, da Felícia tem. São as luminárias de fibras, que elas têm um significado muito grande. Além delas, assim, do ponto de vista do objeto, acho que é bonito, é inovador, mas resume como que do aparentemente nada você pode achar tudo. Que foi a primeira comunidade que eu comecei a trabalhar,
E eu chego na comunidade, eu tinha um recurso aprovado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu fiz um projeto, consegui aprovação, eram 1.500 projetos competindo, de 18 que foram aprovados, o meu estava lá. E eu falo que eu fiz um projeto de escritório em São Paulo, porque eu não tinha ido para a comunidade, e eu tinha feito um contato com a Secretaria de Ação Social lá da cidade, me mandaram dizendo que tinham, sim, técnicas ancestrais, artesanatos. E aí eu fiz o projeto baseado naqueles dados, consegui aprovar. Quando eu recebi o recurso do BID, eu fui para lá. Cheguei lá, tinha uma mesinha assim, de menos de 1 metro de comprimento, onde estavam expostos os supostos trabalhos de relevância que a secretária tinha separado para me mostrar. E não era um artesanato, eram manualidades. Então, aquelas coisas de revista que vão fazendo aqueles canudos e fazendo vasos, enfim, era esse tipo de coisa. E naquele momento eu fiquei completamente decepcionada, eu pensei, eu vou ter que devolver o recurso para o BID, que eu não tenho nada para fazer aqui. Como eu não sou uma pessoa que desiste de nada, e tudo que é desafio aí que me move de fato, eu pensei, eu falei assim, já sei, aí eu vou aplicar a metodologia que eu já vinha desenvolvendo, uma metodologia para isso, apliquei, fiz um levantamento iconográfico, então assim, de um aparente nada se transformando em tudo, sabe? Então aquelas luminárias, aí a gente tem toda uma série de produtos que deriva disso, persianas, cortinas, objetos, mas é como que basta olhar, e eu acho que isso é uma filosofia de vida, assim. A vida é feita de desafios. Se a gente quiser olhar para o ruim, você tem todos os motivos do mundo e direito. Mas se a gente olhar, às vezes, por aquele 1% que a gente tem de bom, a gente consegue transformar de uma forma magnífica, né? Então, é isso que eu procuro fazer. Se me dão 1%, eu vou pegar nele. Quando você contou da Felícia antes, você falou que uma das felicidades da Felícia é que depois dos 50 anos ela, enfim, virou uma artesã. Isso tem a ver com o que você falou agora de ensinar as pessoas a diferenciar manualidade de artesanato? E se sim, qual que é essa diferença? Sim, total, né? No Brasil, infelizmente, quando você usa a palavra artesanal, parte-se do princípio, a pessoa já forma uma opinião que é de baixa qualidade, que é mal acabado, que é cafona, que é feio. E na Europa, quando você usa o artesanal, eu falo, a Hermès, ela surge do artesanal, e até hoje é uma marca que tem alto valor de mercado pela qualidade que ela tem do artesanal. E aqui, quando a gente atribui a uma coisa menor, exatamente porque se confunde muito com manualidade. Manualidade, o que é? Quando você está assistindo televisão à tarde, e aí um programa desse para mulheres que ainda está calcado lá no século XVIII de um perfil de mulher, que acha que a mulher é aquilo que não é. Então, eles vão e dão uma receita, por exemplo, pegue a sua garrafa PET, faça um papier-mâché, um durepox, faça uns apliques, uns ornamentos, pinta, compra tinta XYZ, pinta, isso vai virar um lindo vaso para a sua mesa. Na verdade, isso é uma manualidade. O que difere basicamente a manualidade do artesanato? O artesanato é aquilo que está inscrito numa cultura, aquilo que é expressão cultural e que está arraigado e que é um processo que se consolidou ao longo de anos e que fala sobre aquela identidade. Como que eu convenço as pessoas, de modo geral, a entenderem a diferença entre manualidade e artesanato e valorizarem mais a produção de design brasileiro? Bom, algo que aprendi na pele é que tudo na vida só se revela no momento que estamos maduros para enxergar. E maturidade quer dizer conhecimento, né? Quando iniciei minhas incursões pelo Brasil para fazer os primeiros levantamentos iconográficos, ficava indignada com tanta riqueza cultural e com as técnicas que descobria e que estavam ali esquecidas. Me perguntava sempre, por que eu, que não sou daqui, olho para isso e vejo tanta beleza e valor, e por que as pessoas daqui não veem? Alguns momentos você até coloca em dúvida a sua sanidade. Me lembro de muitas vezes, quando voltava dessas incursões pelos interiores, saía para jantar com amigos que moravam nas capitais dos estados por onde eu andava, entusiasmada, contava o que tinha visto a eles,
E aí eles me olhavam com um risinho ou diziam explicitamente que só eu que achava beleza naquelas coisas que não serviam para nada. Depois de muito tempo ouvindo isso, quando o meu trabalho começou a ser visto em museus e lugares importantes de exposições no Brasil e no mundo, essas pessoas descrentes começaram a dar valor. Infelizmente, a questão de valor aqui no Brasil ainda depende de uma chancela de lugares que as pessoas acham bacana no exterior. Esse estigma de colonizados não nos abandona, parece não nos abandonar. Da minha experiência, tenho convicção que valor está diretamente relacionado a nível cultural. Só enxerga valor quem tem referências, ou se não as tem, enxerga através da fala do outro. É só o que se sente na pele que a gente consegue de fato valorizar, eu acho que precisa sentir. Então é sentindo e adquirir conhecimento a partir do que se sente, do que se vê, do que se lê, né? Da observação. Dentro da nossa cultura, a gente tem uma dificuldade muito grande em dissociar valor de preço. Mas na tua resposta você falou que o valor é atribuído tal qual é maior o nosso acervo cultural, o nosso próprio repertório intelectual. Então a gente, como loja, como produtores, como empreendedores sociais, a gente tem quase uma responsabilidade didática de ensinar as pessoas? Eu acho que nesse patamar que a gente se coloca como lojistas, que a gente não está vendendo o objeto, a gente está vendendo basicamente, fundamentalmente, valor que é dado através de conhecimento. Então, somos todos professores, a gente tem um trabalho pedagógico mesmo. E eu acho que o grande desafio nosso é cada vez mais criar estratégias, metodologias que sejam mais efetivas do ponto de vista pedagógico e comunicar o maior número de pessoas. E a gente tem que ensinar a olhar, né? Então, olhar é uma questão educativa. Eu que fiz faculdade de arquitetura, eu sei que olhar se aprende. Então, é uma questão de exercício. Então, é isso, é exercitar e o resultado disso a gente vai vendo é exponencial. Quanto mais se fizer, mais vai alcançando bons resultados. Então, o papel do lojista, desse lojista, como a Casa de Alessa, como a Felícia, nós viramos professores de identidade brasileira. Para quem está nos ouvindo sem nos ver, você falou que um dos produtos que mais te orgulha são as luminárias de fibra. Então eu vou pedir para você fazer uma abstração artística arquitetônica e tentar explicar em adjetivos como são essas peças, para a pessoa imaginar ela visualmente. Bom, essas peças, elas têm uma base, uma estrutura metálica, onde é feita uma cestaria. Então, tudo à mão, desde a estrutura metálica, depois a cestaria. Depois, é tecido no tear, é um tecido de fibra. A gente trabalha com várias fibras, ou tem a de oricuri, tem a de dendê, tem a de junco. Então, vai para o tear, faz um tecido de fibra com uma dessas fibras. Depois corta as tiras e começa a revestir essa cestaria à mão, costurando à mão. E aí a gente fica como um pendente ou uma luminária de chão, que seja, ou de mesa, grandes peças que elas têm uma volumetria específica, elas têm cheiro, elas têm um toque da fibra, elas têm a cor específica, porque também já me perguntaram, por exemplo, se uma das fibras, se poderia ser uma luminária vermelha. Eu falei, pode, a gente pode tingir, mas a fibra não é vermelha, então a gente respeita a expressão da fibra. Então é um objeto que ele nasce, tanto o design quanto assim, o resultado que ele produz, é uma conexão com a natureza e uma identificação daquilo que está dado ali, usado da forma mais sensível possível à matéria-prima. Eu achei genial que você trouxe um aspecto sensorial, que é falar de cheiro. E é realmente muito característico e muito legal, porque na Alessa a gente pendurou 3 pendentes enormes logo na entrada da loja,
E logo que eles foram instalados lá, tu entrava e tu sentia cheiro de sertão, imagino eu. E ele te catapulta para esse lugar, ele joga a tua imaginação em outro lugar. E isso tem um laço afetivo muito legal quando a gente está falando de produto, né? Sem dúvida, porque aí todo mundo que entra na Felícia sente o cheiro, fala, aqui tem um cheiro especial. E não é cheiro de essência que a gente joga no ambiente, é cheiro de natureza, né? Cheiro de verdade. É. A gente, quando olha para o comercial, para o lado business desse nosso papo, a gente percebe que tudo isso que a gente está falando está encontrando um mercado crescente e acelerado lá fora, e que realmente europeus, norte-americanos, eles valorizam essas narrativas, mas aqui dentro o mercado ainda está engatinhando. Você percebe isso? Você concorda com isso? E como a gente pode mudar essa realidade? Sim, eu vejo que esse crescimento fora do Brasil ajudou muito para que uma parte das pessoas começassem a enxergar o valor do design brasileiro aqui dentro. Porém, esse movimento ainda não tem a relevância que deveria. Ainda há muito para avançarmos, na minha opinião. Quando você me pergunta o que podemos fazer para ampliar o reconhecimento, acredito que já respondi de certa forma na pergunta anterior, mas vou destacar que só há um caminho: conhecimento, conhecimento, conhecimento. Daí é um passo para não só enxergarmos o valor do nosso design, mas o nosso valor, da nossa identidade, da nossa cultura. Independente do estado político ou econômico do país, nós existimos como brasileiros, nós nos expressamos como brasileiros. Temos que gerar a nossa autonomia, que creio fortemente que está relacionada à valorização da nossa autoestima. Conhecemos muito pouco nossa história, nossas origens, nossa cultura e, portanto, como saberemos nosso valor? Nesse contexto é impossível. Então, eu volto ao ciclo original de tudo, que é conhecimento. Acho que ficou bem claro qual é o desafio que a gente, como cadeia, estou falando de admiradores, lojistas, produtores, criadores, arquitetos, enfim, influenciadores também, por que não, repercutir e reverberar essa mensagem. Eu vou te convidar para a gente ir para o final do nosso bate-papo para um ping-pong rápido. Eu quero que nessas nossas perguntinhas a gente descubra mais sobre quem você é, para que a gente consiga criar novos laços de amizade daqui para frente. Maravilhoso. Que lugar no mundo inteiro que um admirador de design precisa conhecer? O sertão do Brasil. Qual parte do sertão você mais gosta? Olha, o sertão não tem uma parte específica, o sertão é sertão, né? E o que me impacta e que sempre me impactou desde o primeiro momento que eu estive no sertão é a potencialidade da vida. Então você está num terreno que é árido, aquele sol escaldante o dia inteiro, você olha para aquela flora, para aquela fauna, aparentemente tudo seco, de repente cai uma gota de chuva, da noite para o dia, tudo se transforma, fica verde. Então essa capacidade, é a expressão materializada, eu diria, da resiliência, que está tão na moda também essa palavra, né? O sertão é resiliente, é muito forte, sabe? Então, é isso para mim. Um clássico, um objeto, um produto clássico de outro brasileiro que você admira? A Chaise Hill, do Oscar Niemeyer. Um livro que você já leu e mudou tua vida e você recomenda? Olha, A Fenomenologia da Percepção, do Merleau-Ponty, me ensinou muito. Me deixou curioso, fala mais do livro. Então, esse livro foi a base da minha tese de doutorado. Foi um livro que me fez chorar, porque não pela questão literária, mas pela densidade do livro. E aí eu tinha feito a minha qualificação do doutorado, e uma das pessoas, o Fajado, ele participou da minha banca e ele falou assim: olha, você tem que ler A Fenomenologia da Percepção. Aí fui, comprei, o livro tem quase 500 páginas, imagine, de filosofia, da estética filosófica profunda. E eu, nas primeiras páginas, aquela ânsia de você só pensa no tempo, se eu queria terminar logo aquele doutorado. Eu falei, como? E eu ainda tenho que entender 500 páginas de estética filosófica, meu Deus. E aí, lá pela 20ª página, eu comecei a ler, comecei a chorar de pensar nisso. Só que, de um determinado momento,
o livro começou a fazer sentido e transformou minha forma de ver as coisas e a vida e a estética e entender. Então foi um livro fundamental até para eu dar esse reposicionamento na minha carreira. Qual que é o teu lugar preferido no Brasil? A minha casa em São Paulo. Não vou ser nada original, porque na minha casa tem 3 coisas maravilhosas: aconchego, acolhimento e meu cachorrinho sempre me esperando com amorosidade, meiguice e doçura. Então, é um lugar maravilhoso. Então a casa sempre foi uma referência muito importante para mim, sabe? É o ponto assim onde eu falo que é meu templo sagrado, onde eu me recomponho. Um perfil no Instagram que você segue e adora. Bom, aí eu vou ser vou falar uma coisa que desde a primeira vez que eu vi, que eu adoro, tanto o site quanto o Instagram, e você sabe disso, que é o da Casa de Alessa, que eu acho extremamente elegante. Obrigado. Mas tem algum outro perfil que traz referências, que te provoca numa profundidade que o livro te provocou? Olha, tem um que eu descobri recentemente, que é da Patek Philippe, que eu achei lindo, que ele parece... O Instagram eles conseguiram fazer de uma forma que parece uma tela de cinema. E ele é todo com ilustração, e ele tem uma linguagem, uma composição de design contínua. Ele é lindo. Você tem alguma mania para começar a trabalhar de manhã? Eu tenho. A acordar sempre antes e ter o prazer de permanecer um tempo na cama, pelo menos uma meia hora depois que eu acordo. Que delícia! E agora que a gente vai terminar a nossa conversa, o que tu vai fazer? Eu vou correndo para Felícia. Legal. Então, Renata, mais uma vez, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Foi um prazer imenso essa troca de provocações que a gente fez. E já que tu tá indo correndo para Felícia, vou te desejar um excelente trabalho e inspiração para que tu continue transformando vidas. Então, eu agradeço imensamente. Eu falei que eu conheci a Claudete, ela que descobriu a Felícia antes da Felícia descobrir a Casa de Alessa. E foi, assim, uma parceria sempre de muito prazer pra gente, um trabalho de respeito de ambos os lados e admiração. Adoramos o trabalho de vocês e a gente só quer que essa parceria cresça. E eu acho que o papel que a gente tem na sociedade mesmo, de relevância, como a gente falou nessa entrevista, né? De trazer conhecimento, de esclarecimento para as pessoas do que a gente é, do que a gente tem. Então, toda a ação que vocês quiserem, a Felícia tá junto e essa parceria vai além do comercial, né? Porque não dá, é muito maior do que isso. Então, a gente agradece muito.